Seja muito bem-vindo ao Teologia, e essa é mais uma edição do podcast do Tchê. Na edição de hoje, nós vamos conversar com o pastor Manuel Bezerra sobre um assunto que às vezes é mal entendido pelo meio evangélico, que é o pastor bivocacionado. O pastor Manuel, ele é um pastor bivocacionado. Além de atuar no ministério pastoral, ele também atua profissionalmente em outras áreas. Nós vamos conversar hoje sobre os problemas, os obstáculos, as oportunidades, os limites da atuação ministerial de um pastor bivocacionado. Também vamos conversar sobre as oportunidades que surgem de esse pastor bivocacionado ser bênção fora da igreja, no seu trabalho secular, onde ele está também atuando. Então, é um assunto que precisa ser tratado, um assunto que precisa ser refletido, uma perspectiva bíblica acerca disso. Então, após a vinheta, eu e o pastor Manuel vamos conversar sobre esse assunto e tentar entender corretamente sobre ele. Mas antes de irmos para o vídeo, eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações, dá o seu like, isso ajuda muito o YouTube a entender que você gosta dos nossos conteúdos e transmite para outros que também acompanham conteúdos semelhantes a esse. Então, após a vinheta, nós vamos conversar sobre isso. Não saia daí, até daqui a pouco. Pastor Manuel Bezerra, seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao Teologia, nesta manhã, para conversarmos sobre um assunto, como estávamos falando agora em off, que é um tanto mal entendido por várias pessoas e até um tempo atrás por mim. E eu espero que esse assunto seja benéfico, seja abençoador, nos ajude a crescer e também abençoe aqueles que vão nos assistir, pastor. Então seja muito bem-vindo e que Deus nos abençoe. Amém, pastor Leandro. Eu quero desde já agradecer pelo convite, pelo privilégio de estar aqui e poder conversar um pouco com você. Eu quero aproveitar a oportunidade de já me apresentar, né? Eu sou o pastor Manuel, aqui da Igreja Batista de Passaré. Fico aqui no Ceará, em Fortaleza. Sou casado com a Thaís, pai da Melissa, e há pouco mais de 5 ou 6 anos eu estou aqui à frente da igreja, pastoreando e em muitos momentos desempenhando aí essa função de bivocacionado. Massa. Pastor Manuel, graças a Deus, Ele nos deu a graça de nos encontrarmos hoje depois de um ano, que a primeira vez não deu certo. Eu espero que dessa vez dê muito certo. Pastor, bivocacionados, esse é o nosso tema de hoje, e tu como um bivocacionado, qual é a importância de a gente conversar sobre esse assunto, qual é a relevância de entendermos corretamente sobre ele, pastor? Pastor Leandro, eu acredito que o objetivo da nossa conversa nesse momento é muito mais tentar retirar os milindres quanto a esse tipo de vivência que aos poucos também tem se tornado muito comum no nosso contexto, né? Eu sempre, naquela nossa última tentativa, na nossa outra tentativa, eu fiz questão de enfatizar que o nosso objetivo aqui não é levantar a bandeira, né? Nós vamos levantar agora, nós somos um grupo de ativistas que vai revolucionar o cenário brasileiro, defendendo essa ideia do pastor bivocacionado. Não, essa não vai ser a nossa ideia. Creio que o nosso objetivo aqui nessa manhã vai ser muito mais retirar os estigmas, né, que muitas vezes são impostos àqueles que infelizmente precisam viver dessa maneira, pastorear a igreja do Senhor Jesus Cristo e ao mesmo tempo ter que trabalhar para poder auxiliar, para poder custear, né, as contas ali
do seu lar. Então, eu acredito que é de suma importância, porque talvez alguém que pode vir a ver esse vídeo pode, de alguma maneira, sentir-se encorajado a não se achar como um pastor inferior ou como um pastor de segunda classe, né? Pelo contrário, quando a gente olha e tenta pesquisar, acho que a gente tentou gravar isso há pouco mais de um ano atrás, e mesmo assim, no período que antecedia a nossa gravação aqui, eu tentei pesquisar alguma coisa para ver se tinha algo de novo, e ao que parece não tem nada de novo, as coisas mantêm-se a mesma, ninguém fala sobre isso. E a minha esperança é poder, de alguma maneira, contribuir, acredito que vai ser útil, e poder também encorajar pastores que tenham vivido nessa mesma circunstância. Interessante tu falar sobre a questão do pastor bivocacionado não se sentir ou não se ver como um pastor inferior ou de um nível mais baixo. Eu conheço pastores que são bivocacionados e são excelentes pastores nas suas igrejas, mas também são excelentes nas suas profissões fora da igreja. Eles executam os seus trabalhos de maneira excelente, de maneira que tragam glória a Deus, e isso é muito bom. Às vezes, como estávamos falando, há aquele preconceito, e eu, há algum tempo atrás, tinha esse preconceito, de que o pastor ele precisa ser de tempo integral. Se não for de tempo integral, ele não está fazendo bem o seu trabalho. Então, quais são os limites e as possibilidades de um pastor bivocacionado na sua atuação na igreja e fora da igreja? Pastor Leandro, às vezes eu percebo que há uma má compreensão a respeito do que de fato seria a bivocação, né? Um exemplo claro sobre isso é que muitas vezes o pastor ele está ali pastoreando, aconselhando na sua igreja, né? E às vezes ele precisa se dividir numa tarefa, como por exemplo, de ensinar no seminário. E assim, por mais que sejam vocações que estão em paralelo, que fazem parte, né? O conteúdo seja o mesmo, mais ou menos, que é trabalhado no seio da igreja, mas ainda assim continua sendo uma bivocação, né? E às vezes as pessoas não interpretam dessa maneira. Então, eu creio que os limites e as possibilidades para um pastor bivocacionado, o limite é sempre aquele que não aflige o tempo que o pastor precisa ter com a igreja local, né? Eu lembro em um contexto onde eu estava atuando em uma empresa em um período integral, e essa empresa ela puxava bastante, assim, exigia muito, né? Existem empresas e empresas, né? E essa exigia bastante. E aí chegou um tempo que eu comecei a ficar pensando assim, né? E se algum irmão partir nesse contexto, como é que vai ser para celebrar algum tipo de culto fúnebre, né? E aí eu lembro que eu optei por sair da empresa, entrei em contato com o dono da empresa, falei, né, os motivos da minha saída, e aí, coincidentemente, ocorreu de que, sei lá, 2 semanas, em seguida, a mãe de uma irmã faleceu, né? E aquilo foi muito calhou que eu fiquei assim um pouco reflexivo, né? Eu fiquei pensando, se eu estivesse trabalhando, como é que eu daria o suporte para essa família? Como é que eu estaria acompanhando essa família? Ainda não aconteceu de um fato como esse ocorrer e eu estar fora, mas acredito que isso acaba limitando, essa ideia do bivocacionado acaba limitando em determinados contextos. Acredito que a gente vai falar um pouco sobre a ideia do presbitério ou do colegiado um pouquinho mais na frente, mas acredito que isso ajuda muito, né, nessa ideia de limitação que o pastor bivocacionado
vai ter. E, por outro lado, nós também vemos a ideia de possibilidade, né? Às vezes, as igrejas não têm condições de remunerar o seu pastor como é devido, e aí a única alternativa, a única possibilidade de manter ali o obreiro administrando, ensinando, pastoreando, é dessa maneira. Ele se dividindo na sua função pastoral e também atuando em uma empresa, né, numa iniciativa privada ou trabalhando em algum departamento público. Então, realmente, acaba limitando-se um pouco o pastor, mas acredito que, em muitos casos, essa é a única alternativa e possibilidade para que a igreja possa continuar sendo pastoreada. E dentro das possibilidades, eu talvez acrescentaria que a possibilidade de você ter contato com mais pessoas de que talvez você não tivesse dentro da igreja. Né? Parece que o leque do evangelismo se abre muito mais do que se você estivesse só na sua igreja. É claro que o pastor ele vai fazer evangelismo, vai sair, mas o seu ambiente de trabalho ele tem condições de influenciar as pessoas que ali estão de maneira, como é que é a palavra? De maneira legal, porque o seu testemunho ali para eles vai ser uma forma de eles verem Jesus Cristo através de você. Há uma possibilidade ali gigante de você falar de Jesus para o seu colega que está ali passando por alguma tristeza, ou você de alguma maneira estar aconselhando um colega que está com algum problema conjugal. De certa forma você se torna também um pastor, abre aspas aqui, capelão da onde você está. E meditando sobre isso algum tempo atrás, eu vi que às vezes o preconceito ele se forma ou ele se dá porque você não consegue enxergar mais longe do que você deveria, ou seja, o horizonte ele não está tão vasto, porque você tem na sua mente que pastor é só aquele que está na igreja e trabalhando integralmente na igreja, e pensando nessa questão de abrir o leque, de olhar mais para os horizontes e você ser um capelão da onde você está, como conciliar as duas coisas? Se você é pastor na sua igreja, mas você também trabalha fora da igreja, como conciliar as demandas da igreja e as demandas do serviço fora da igreja? Pastor Leandro, aí a gente vai... inclusive, essa vai ser uma das aplicações que eu acho que, na verdade, que eu acredito que seja benefícios que a gente acaba adquirindo por trabalhar fora, que é saber se planejar bem, que é planejar, que é ter uma equipe, não somente uma equipe de presbíteros, de diáconos, de homens de Deus ali para lhe auxiliar. Aqui na nossa igreja, eu me reúno com esses líderes, são 4 irmãos, todas as segundas-feiras, às 19h30, e ali a gente planeja, a gente vai tentar entender como é que vai ser a semana, as programações que terão, as programações do próximo mês, e existe um outro grupo, né, nós fazemos parte de uma igreja batista congregacional, e nós temos raízes, né, na Convenção Batista Brasileira, e é muito comum nesse tipo de denominação existia um grupo também que auxilia nessa parte de administração, né, como líderes de ministérios, líderes de casais, Sim. líderes de jovens, líderes de ministério infantil, líder de mulheres e líderes de homens, né? Então, esse grupo que se reúne comigo nas segundas-feiras não é o mesmo grupo que se reúne, né, para deliberarmos sobre outras coisas concernentes a esses grupos. Então, se reunir com essas pessoas, se planejar com essas pessoas antecipadamente. Então, isso acaba auxiliando e ajudando em todo esse processo em toda essa jornada na bivocação. Então, vai ser necessário contar com essas pessoas. Eu acredito que muitas vezes o pastor ele falha porque ele tem uma espécie de receio de compartilhar um pouco
dessa liderança e sentir que a sua própria liderança vai ser enfraquecida, né? Às vezes eu percebo em contato, em conversas com outros pastores, que às vezes esse é um pouco do receio. Mas nesse contexto, e lembrando, eu não acredito que esse seja o contexto ideal, acredito sim que o pastor deve pastorear em tempo integral, e se a igreja tem essas condições, ela deve honrar o seu obreiro, mas em virtude dessas dificuldades, eu acredito que o pastor precisa desse suporte, desse auxílio da igreja, para que as atividades possam ocorrer de forma que seja frutífero para os irmãos, né? E quanto ao trabalho, pastor, por exemplo, tem uma jornada de 8 horas 8 horas no dia no trabalho, e por exemplo, se você não tem essa rede de apoio de presbíteros, diáconos que podem lhe ajudar, como é que vocês, ou como é que o bivocacionado ele consegue dar conta do trabalho no serviço? Porque ele precisa dar um bom testemunho, ele precisa também ser excelente e fazer o melhor que pode no trabalho. Como é que ele entra também a questão do planejamento, mas talvez um planejamento diferente desse que você disse agora? Leandro, hoje, eu não sei se um dia a dona Edileuza vai ver esse vídeo, eu acredito que sim, mas dona Edileuza, eu quero deixar um abraço para você aqui. Depende, como eu disse lá no início, depende muito da empresa onde você está. E a dona Edileuza é uma irmã em Cristo, e ela entende o meu ministério. Então, eu desempenho uma atividade lá, não de 8 horas, né? Eu chego 8 horas da manhã e saio ali 1 hora da tarde, às vezes estico um pouquinho, vou até 1h30, e muitas vezes de lá eu já venho direto para o gabinete pastoral e fico aqui até 4h30, 5 horas, vou para casa, dou ali um tempo com a Thaís e a Melissa, e nas segundas e nas quartas-feiras, que quarta culto e segunda reunião com os irmãos, eu volto novamente e depois volto para casa. Mas isso aqui é uma coisa particular do pastor Manuel, e não acredito que isso deve ser uma regra. Eu percebi que 8 horas, e a gente sabe também, pastor Leandro, que não é só 8 horas, né? Porque tem o traslado, né? Tem a ida, né? Aqueles que não possuem veículos precisam ir de ônibus, então isso demora mais um pouco, então a gente coloca aí num pacote aí 9, 10 horas de jornada, né? Então, no meu caso, não é assim. Porque eu cheguei à conclusão que seria muito difícil, e não foi algo assim que eu inventei da minha cabeça, foi realmente vivenciando isso na prática que eu percebi que era muito difícil trabalhar 8 horas e pastorear a igreja. Então, vendo isso, ela me chamou para trabalhar na época, e aí eu informei para ela, eu posso ir sim, mas eu realmente não tenho condições de trabalhar 8 horas por causa do ministério, e ela disse, não, Ana, não tem problema, você pode ir assim mesmo. Então, eu preparo o que eu preciso fazer durante a semana no meu trabalho, cumpro as minhas horas trabalhando nessa empresa, e ao mesmo passo que conto com os irmãos, como outrora dito, para administrar e continuar trabalhando e anunciando e proclamando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo aqui no Passaré. Massa. Então, beleza. O que a Bíblia agora fala sobre isso? Nós temos alguns princípios, textos bíblicos que possam balizar essa atuação desses dois lados? Olha, Leandro, acho que a sua palavra foi muito assertiva na ideia de balizar, né? Eu acho que não existe base bíblica para o ministério bivocacionado. Eu acho que qualquer indivíduo que tentar fazer isso, ele vai incorrer num erro muito grande ou uma falácia, né? Muito errada quanto a essa ideia de tentar justificar o que você faz com textos aleatórios. Porque, como eu disse no início,
isso não é uma regra. O pastor bivocacionado, ele não é uma regra. Isso não pode se tornar uma regra, e a gente percebe isso. E aí, para isso, a gente, sim, tem textos bíblicos que enfatizam essa ideia como obreiro vivendo do evangelho, né? Paulo vai dizer, aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Por outro lado, se falando de exceções, a gente vai ter, sim, textos bíblicos que podem, não seria nem tanto a ideia de balizar, mas pelo menos nos direcionar em quais contextos isso pode ser aplicado, né? Então, nós vemos Atos, capítulo 18, verso 1 a 4, nós vemos que Paulo ali estava construindo tendas para poder angariar algum tipo de recurso. Ele faz questão de enfatizar isso aos Tessalonicenses, ele faz questão de falar sobre isso aos próprios Coríntios, lá no capítulo 9. E eu percebo que da parte de Paulo, não é que há um orgulho em si mesmado pelo fato de trabalhar. O que Paulo vai exortar a igreja de Coríntios é muito mais pela falta de maturidade. É pela falta de maturidade da própria igreja que ele trabalhou com suas próprias mãos, mas nós temos, por outro lado, ele agradecendo aos filipenses, né, por contribuir, por cooperar com ele nessa ideia dos donativos que ele havia recebido daquela igreja. Então, não existe uma base bíblica para fundamentar o ministério bivocacionado, entretanto, ele vai ser necessário em alguns contextos, principalmente quando, às vezes, é questão de falta de ensino, às vezes a igreja já cresceu, né? Por isso que aqui na igreja eu sou remunerado para pastorear a igreja, e o fato de trabalhar não impede de eu receber o que a igreja tem a cooperar comigo, porque eu acredito que não existe ministério eterno, né? Onde eu sou sempre pastor dessa igreja, e essa igreja, ela precisa entender que ela precisa contribuir com o seu obreiro. Sim. Igreja Batista em Passaré, dentro das suas possibilidades, sempre foi uma igreja muito generosa comigo, muito flexível com relação a isso. E se os irmãos também ouvirem esse podcast aí, eu louvo ao Senhor pela vida dos irmãos, por cuidarem da minha vida, por cuidarem da minha família e por suprir as minhas necessidades naquilo que eles podem ajudar. Então, a minha fala com relação à ideia de balizar seria assim, Atos 18, de 1 a 4. Nós vemos outros líderes também que meio que vivem essa realidade. Nós temos exemplos no Antigo Testamento, que é Neemias e Amós, né? Eles possuem atuam em duas frentes diferentes. Nós temos no Novo Testamento também, Lucas, né? Temos Áquila, Priscila e o próprio apóstolo Paulo, outrora aqui citado, e também ao longo da história da igreja nós também temos outros homens que acabam desempenhando essa função, homens que servem para a gente como exemplo de pregação, de proclamação, mas que faziam que se dividiam, né, nesse trabalho. No caso, John Wesley, William Carey, Hudson Taylor, enfim. Então, acredito que em alguns contextos isso vai ser necessário, mas qualquer pastor que tentar justificar, né, tem até uma fala que agora me falhou a memória, que é o construtor de tendas, né? Eu sou pastor e aí eu também estou construindo tendas e tal, né? Isso, a galera cria até uma espécie de teologia para defender isso, né? Então, a pessoa vai ser muito infeliz se tentar justificar a ideia da bivocação se valendo de texto bíblico. Por outro lado, também, quando há os ataques, né? Tipo assim, não pode, por hipótese alguma, né?
E em algumas falas suas, eu estava até aqui um pouco sorrindo, sim, um pouco feliz, né, que algumas coisas mudaram por aqui, né, em termos de olhar para isso. E às vezes tem alguns ataques, né, e a gente precisa olhar para o texto lá, que talvez seria um texto base para o Ministério Pastoral, de 1 Timóteo, capítulo 3, que ele vai falar muitas coisas, né? Vai trazer ali muitos ensinos quanto a como o pastor deve proceder, né? E dentre os vários adjetivos, as qualificações ali descritas, em nenhum momento o apóstolo Paulo falando a Timóteo vai desqualificar a ideia de não poder trabalhar com as suas próprias mãos, né? Você não vê algo normativo dentro do texto desqualificando essa possibilidade. Isso. Perfeito. Só abrir um parênteses aqui, eu conheço a igreja do pastor Manuel, queria deixar aqui um abraço para ela. Então, muito vocês, que Deus abençoe vocês e continuem sendo generosos com o pastor Manuel. Pastor, falando sobre essa questão ainda da validade, né, da bivocação, e tu falaste algo interessante, porque tem alguns homens que justificam o trabalhar na igreja, o trabalhar fora da igreja juntos, e fazem, como tu disse, uma teologia do fazedor de tendas. Só que às vezes, para mim, e essa é uma das questões que eu particularmente não abro mão, é que Paulo ele não está ali ensinando que o pastor ele deve ser fazedor de tendas, que ele deve ter uma outra profissão. Paulo ele fez tendas por causa da situação que ele estava naquele momento. Há pessoas que, não, ele era fazedor de tendas. Não, ele estava fazedor de tendas naquele momento específico, ou em alguns momentos específicos. Ele não atuava de forma constante no seu ministério de missionário e pastor, e com isso fazendo tendas. Não, ele trabalhou um tempo com isso, mas porque necessitava naquele momento, tanto para ensinar, como tu disseste muito bem, e ele até fala no texto que ele fez isso para não ser pesado para os irmãos. Ou seja, ele queria ensinar os irmãos alguma coisa naquele momento. E pensando nisso, em que momentos ou em que situações é válido você ter um outro trabalho à parte do ministério pastoral? Por exemplo, tu falaste legal aí dos missionários, o Hudson Taylor, o Carey, tinha o sapateiro, mas todos eles tinham seus contextos específicos para aquelas suas profissões. Então, em que momento ou até que ponto é válido essas duas coisas trabalharem juntas? Eu acho que eu cheguei a tocar nesse ponto em uma das nossas falas. Primeiro caso que eu acho que é o que mais ocorre, né? É quando a igreja está no processo de plantação ou no processo de revitalização também, né? Às vezes ocorre que a gente está falando de igreja e isso acontece desde que a igreja, onde muitas vezes há divisão, né? E aí às vezes a igreja se divide e aí uma boa parte sai, né, da igreja, né? Muitos membros saem aí, às vezes se o pastor não tiver não souber fazer alguma outra coisa, ele pode vir a passar necessidade, né? Então em casos de plantação e revitalização, acredito que seja muito importante. Ainda se falando nessa ideia de plantação, a gente sabe que muitas vezes alguns missionários eles precisam possuir essa profissão para conseguir muitas vezes até o visto em outros países para poder ali entrar e poder pregar o evangelho nesses locais. Um outro exemplo de necessidade também
é realmente quando a igreja, por mais que não esteja passando por um processo de plantação ou de revitalização, às vezes a igreja realmente não tem condições de custear o trabalho, de custear os honorários do seu pastor, e aí vai ser necessário que ele desempenhe uma outra função, né? A gente falou aqui rápido do Ian Carey, mas ele tem uma frase muito legal, que ele diz assim: o meu serviço, o meu trabalho é pregar o evangelho. Eu faço sapatos porque eu tenho que pagar minhas contas, né? Então, às vezes, para poder pagar as suas próprias contas, o pastor vai ter que se valer um pouco dessa condição, e aí aqui eu não estou julgando se isso vai ser por um período, né, como foi muitas vezes o caso do apóstolo Paulo, ou se isso vai ser por um tempo indeterminado, né? Não cabe aqui a gente dizer, não dá para a gente dizer assim qual é o tempo específico para cada indivíduo. Correto. Não dá para mensurar quando começa, quando termina, está dentro dos planos do Senhor. Olhando um pouco para essa questão, pastor, da validade dos missionários terem que... Nós conhecemos vários colegas que para irem para determinado canto, eles precisavam ter uma profissão para entrar ali, né? Eu tenho um colega aqui, nosso colega, pastor Diego, que ele é professor de química, né? E para as duas coisas, tanto para conseguir o restante do sustento para estar aqui trabalhando na obra do Senhor, com plantação de igrejas, como também aquilo que nós falamos no início, para alcançar os estudantes da onde ele está. Então, vai-se ter momentos em que precisará, sim, você ter que trabalhar fora da igreja e tendo que se sustentar, tendo que, de alguma maneira, suprir as necessidades da sua família, porque, querendo ou não, você tem uma família, você tem que cuidar dela. Então, se você deixar a desejar os cuidados da sua família, você já se torna inapto para o ministério pastoral. Você precisa cuidar da sua família, estar apto, então, para o ministério pastoral. E agora, eu quero trazer uma questão, pastor, que eu particularmente ainda tenho dificuldades com isso. Eu posso mudar, eu posso mais para frente, como eu já mudei algumas coisas, mas, por exemplo, eu já vi conselhos do tipo seguinte: não vá para o ministério pastoral antes de ter uma profissão. Ou seja, tem o jovem lá querendo, eu quero ir para o seminário, eu quero ser missionário, eu quero ser pastor. Aí chega alguém e diz, não vá para a faculdade. Se profissionalize em alguma coisa, se profissionalize num carpinteiro, como eletricista, como advogado ou professor, seja lá o que for. Mas faça isso antes de ir para o ministério pastoral. Eu, particularmente, tenho um pouco de dificuldade quando alguém chega para aconselhar alguém que quer um ministério. Na sua opinião, esse tipo de conselhos é mais benéfico ou é mais um balde de água fria para aqueles que querem um ministério pastoral? A priori, pastor Leandro, se a gente pegar a frase assim, nu e cru, a gente pode julgar de imediato, assim, que isso não é um conselho a se dar a um jovem que aspira ao ministério. Por hipótese alguma, o pastor de imediato pode compartilhar ou fazer esse tipo de comentário na vida daquele que se sente desejoso ou apto para desenvolver o ministério. Por outro lado, também, é necessário também se avaliar o contexto onde aquele jovem está inserido. Porque senão, se a gente, usando até um dialeto assim, muito comum nos nossos dias, né? Se a gente lacrar assim, dizer assim, todo jovem que quiser o ministério pastoral, você pode largar tudo e vir, né? Eu sei que esse foi mais ou menos o seu caso. Esse também, né, você saiu do Rio Grande do Sul, veio para cá, meio que largou tudo, e Deus foi bondoso com você. Deus foi bondoso comigo, lá em 2015, quando eu larguei tudo para ir para o seminário, e lá a gente se conheceu. Mas eu não acredito que isso, a gente não pode ficar colocando isso como uma regra. Então,
pode ser sim, né? Isso é muito comum no contexto americano, né? O jovem vai lá, estuda, porque é muito comum também na cultura deles o jovem já se qualificar ali naquele período de, sei lá, de 15 para 20 anos, mais ou menos, se eu estiver errado aqui, vocês podem me corrigir. E aí depois é que ele vai para fazer uma espécie de mestrado em áreas mais relacionadas com a teologia, né? Talvez esse seja mais ou menos o caso, aqui eu já estou chutando já, é mais ou menos o caso de Martinho Lutero, enfim. E aí, o que acontece muitas vezes é que a gente quer lacrar. Só vale ser pastor se ele abandonou tudo na juventude e foi viver do ministério pastoral. É porque a gente só quer estar nos extremos. Ou é essa primeira coisa aqui, larga tudo, ou também aquela outra. Não, cara, é o seguinte, é melhor tu ter uma profissão e tal, porque, resumindo, eu acredito que vai ser necessário nesse contexto sensibilidade, muita sensibilidade. Então, o jovem chega lá no gabinete pastoral e comenta esse desejo, esse anseio, certo? Algo que você tem tocado muito aqui é a ideia de excelência no que faz. Então, você vai conversar com esse jovem e você vê assim, cara, você não tem excelência ali no que você está fazendo hoje, como é que quem te garante que tu vai largar tudo, entende? Então, é uma questão de contexto. Eu conheço pessoas que eu conheci no seminário que eram excelentes nessa questão acadêmica e qualquer pastor que pudesse conversar com esses homens perceberiam que realmente Deus havia chamado para aquilo. Eu acho que isso vai nos ajudar também a se livrar desse estigma de que o ministério é a minha última tacada. Nada deu certo na minha vida e agora eu vou tentar na igreja aqui para ver se... E aí eu vou figurar, né? Eu vou fabular essa ideia de que larguei tudo e fiz como Pedro, joguei minhas redes e fui caminhar com Jesus e tal. Então, é necessário sensibilidade em todo esse contexto. De fato, nós reconhecemos a bondade de Deus, os cuidados que Ele teve conosco. Eu, particularmente, eu não aconselharia alguém a largar tudo como eu fiz deve-se pensar. É porque, como tu disseste, o contexto pode dirigir a decisão da pessoa. No meu caso, não tinha ninguém que ficasse lá, não tinha ninguém, o pessoal estava indo embora, estava sendo movimentado. Eu queria, sim, aprender mais da Bíblia e eu estava estudando, estava fazendo licenciatura em História, estava trabalhando numa veterinária, eu estava já estagiando no colégio por causa da faculdade. Então, o contexto pode lhe direcionar. Como tu disseste, eu trabalhei nisso, trabalhei naquele outro, não deu certo. Bom, o que falta aqui? Não, falta eu atirar nesse canto aqui, que é ser pastor. Não é assim que funciona também. Você precisa olhar o contexto, pedir a direção de Deus. E claro, naquela época eu também pedi vários conselhos, se bem que desses vários conselhos eu segui apenas um, mas foi o que deu certo, foi o que Deus abençoou, foi o que Deus fez para que eu pudesse estar aqui de volta fazendo aquilo que eu vejo hoje, que era o que estava já estava, como é que é a palavra? Estava determinado por Deus para que eu fizesse. E Deus preservou todo o caminho. Então, é uma moeda com dois lados. É você olhar o contexto, que é a moeda inteira, e você olha para um lado, rapaz, dá para eu fazer isso? Dá. Agora você olha para o outro, não, eu já fiz tudo que deu e não deu certo, então eu vou ingressar no ministério pastoral. Então, você precisa ter o equilíbrio e ser sensível ao que está acontecendo, às situações e ao seu próprio contexto. Nem todos os contextos não vão ser iguais. O seu contexto é diferente do meu, o meu contexto é diferente de outro irmão. Então isso pode direcionar para uma escolha mais acertada. Pastor,
quer comentar alguma coisa? Pode ficar à vontade de me cortar. Perfeito. Sobre a igreja, os cuidados da igreja com o seu pastor que é bivocacionado. Quais as responsabilidades ou quais as coisas que a igreja deveria fazer? Como a igreja deveria perceber esse assunto se o seu pastor é um bivocacionado? Como é que eles deveriam cuidar do seu pastor? Eu acredito que isso deve ser uma via de mão dupla, certo? Tanto eu quanto o pastor preciso ter sensibilidade para auxiliar, para instruir, para levantar líderes na igreja, o tantos quantos forem possíveis. E a igreja precisa também, dentro desse contexto, ser maduro o suficiente para também pontuar de forma amorosa às vezes que o pastor não estiver cumprindo com as suas obrigações. Eu chego a acreditar, Leandro, que é impossível, dependendo da demanda da igreja, vamos falar uma igreja que com 30 pessoas, 20 pessoas, acima de 20 pessoas, eu acredito que é impossível um pastor pastorear essa igreja como ela deve ser pastoreada, e aqui eu estou falando não somente de pregação, mas eu estou falando, eu li recentemente, há muito tempo eu queria ler esse livro e eu consegui ler ele recentemente, do pastor Tiago Albuquerque, quando ele vai falar sobre presbitério, né? E ele fala... Isso, exatamente. E ele fala sobre uma coisa que às vezes eu tinha dificuldade de falar sobre, que era a ideia de um pastor como administrador. E, no fim das contas, o pastor, ele não é só um administrador, mas ele precisa administrar, né, a igreja. Então, o pastor precisa ensinar na igreja, ele precisa, em certo sentido, administrar, ele precisa conduzir a igreja na ideia de evangelismo, de proclamação, ele precisa ter um local específico para ele poder aconselhar as ovelhas, e se ele não tiver um local que pelo menos ele tenha um tempo para se direcionar até essas famílias. Então, eu estou falando de 20 e 30 pessoas. É quase impossível ele conseguir cumprir essas demandas e desempenhar uma segunda função. Eu entendo hoje que ele só vai conseguir fazer isso se ele tiver um grupo de pessoas, de líderes, de homens de Deus que possuam as qualificações descritas ali em 1 Timóteo e Tito para auxiliar ele nesse trajeto, né? Essa história de que eu com uma igreja de 200 pessoas consigo fazer isso de forma excelente e tá tudo certo, eu acho que a igreja ela vai precisar pegar aquilo que eu falei, ela vai precisar ter maturidade para de forma amorosa orientar o seu próprio obreiro nesse sentido e poder orientar ele para que o olhar dele seja como prioridade para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa ideia, às vezes, é interessante, Leandro, porque muitas vezes eu entendo que o pastor bem vocacionado, ele trabalha mais do que um pastor de período integral. Infinitamente mais. Não tem como... Assim, não, o pastor de período integral, de bivocacionado, não trabalha tanto. Isso também é uma falácia. Entretanto, dizer que você consegue fazer todas as coisas, né? Não, eu conheço um pastor que ele é muito diferenciado, ele tem isso, ele tem aquilo outro, ele consegue... uma vez eu vi até uma piada... Ele é o Clark Kent. Uma vez eu vi até uma piadinha, uma coisa engraçada, o cara dizendo assim, como é que você faz para fazer todas essas coisas ao mesmo tempo? O cara é simples, eu só faço mal feito, todas elas, né? Então, assim, se for para fazer mal feito, provavelmente você vai conseguir sim. Agora, se for para cumprir isso sozinho, detalhe, eu estou falando isso se o pastor estiver sozinho. Eu temo que seja quase impossível, e eu estou falando de uma igreja de 20 pessoas, ele conseguir abarcar toda essa demanda, e aqui eu não estou falando que essa é uma obrigação que a igreja impõe ao pastor, eu estou dizendo que essa é a responsabilidade do indivíduo enquanto pastor.
Há muitas coisas, né? A demanda é grande. A demanda, se você olhar para as demandas do ministério pastoral, são infinitas coisas que você deve fazer, e às vezes são coisas que aparecem assim do nada. Como tu disseste, um culto fúnebre, ou um marido que está brigado com a esposa, ou alguma coisa aconteceu e você precisa estar disponível, talvez naquele momento, para fazer isso. Então são muitas coisas que permeiam o ministério pastoral. Pastor Manuel, agora, tu achas que o pastor que é bivocacionado, ele deveria trabalhar para deixar de ser bivocacionado, para estar integralmente no ministério, ou tu achas que ele, mesmo tendo condições de ser integral, ele continue no seu trabalho, se for desejo dele? Eu quero responder a segunda pergunta, Leandro, porque a primeira, ela é um pouco perigosa, assim. Eu vi um vídeo, e enquanto o pastor falava sobre o assunto, alguém postou no vídeo dizendo assim: eu trabalho em período integral e a minha igreja cresceu mais, né? Isso é perigoso, é como se eu, né, com os meus poderes, como você disse, do Clark Kent, consigo fazer com que a igreja cresça, né? Eu conheço igrejas de pastor integral que não crescem, e o nosso intuito não é ficar medindo se a igreja cresceu ou não. O nosso objetivo e o nosso propósito primário como pastor é pregar o evangelho, é ensinar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? E aí nós vamos ver Paulo falando, né? Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Então, eu quero responder a segunda pergunta dizendo o seguinte: se a igreja possui condições de arcar com os custos do seu obreiro, e é importante entender que eu não estou falando de grandes coisas, não, mas poder honrar o obreiro com aquilo que é básico, o seu salário, sei lá, uma moradia digna. Eu acredito sim que o pastor deve atuar de maneira integral no ministério, porque lembrando, essa é a regra, né? A exceção é o que nós estamos falando aqui. A regra é que a igreja possa sustentar o seu obreiro, suprindo ele naquilo que for necessário, né? Em termos de alimentação, vestimenta e moradia. Então, por outro lado, a gente tem o princípio também de, tendo o que comer e o que se vestir, também estejamos contentes. Então, a gente precisa ter cuidado para não tratar o ministério como plano de carreira, né? Onde eu quero se valer do ministério para concretizar os meus planos de comprar uma grande casa, de comprar um grande carro, enfim. Pelo contrário, a gente precisa estar contente com aquilo que Deus tem nos dado, se for suficiente, e continuar trabalhando de maneira integral, se for possível. Massa. Pastor Manuel, como bivocacionado, quais foram as grandes dificuldades? Eu sei que nós já falamos um pouco isso em algumas perguntas iniciais, mas você, por experiência própria, quais foram as dificuldades que mais lhe trouxeram obstáculos, tanto no ministério como no trabalho fora da igreja? Acho que a maior problemática, Leandro, dentre várias, acho que a maior é a falta de tempo de descanso, né? Imagina, você trabalha 8 horas, no caso de pastores que trabalham 8 horas, né, cumprem uma carga horária de 40 ou 44 horas semanais, e aí, normalmente, um indivíduo que não é pastor, ele vai para casa, ou vai fazer alguma atividade física, ou vai sair com os filhos e tal, mas muitas vezes aquele que desempenha o ministério pastoral, ele precisa ir para mais uma outra atividade. E por mais que seja uma atividade eclesiástica, ela cobra da gente muitas coisas, a ideia mental, a parte física também. Então, acredito que as coisas
que é mais danosas é a questão da falta de descanso. E aí, além da falta de descanso, muitas vezes a falta de lazer, que acaba tendo um link com essa ideia de falta de descanso, porque se tu não tem tempo de lazer, é óbvio que mentalmente tu vai ficar mais estressado. E aí, o ponto crucial também que eu acredito é a atenção para a família, porque se tu consegue dar tempo pro trabalho e tá conseguindo dar tempo para a família, tem um fio aí que está solto nessa história, né? Que é a atenção à própria família e, como nós afirmamos aqui, é o ministério principal do pastor. Sim. Porque se eu for demitido, só concluir aqui, porque se eu for demitido do meu trabalho, eu posso atuar em outra empresa. Se a igreja notar que eu não estou conseguindo desempenhar um ministério pastoral, ela pode chegar e dizer assim, olha, pastor, a gente não tem condições de ficar com você e você pode voltar para a sua empresa. Mas se você ficar sem família, se você perder a sua família, você nem pode mais ser pastor e acredito que dificilmente você vai desempenhar profissionalmente a sua função. Exatamente. Pastor, eu já ouvi uma frase que dizia o seguinte: precisamos de mais pastores bivocacionados. Essa premissa, nós podemos concordar com essa premissa ou nós devemos correr pelo lado contrário? Precisamos de menos pastores bivocacionados? Eu discordo dessa afirmação completamente. O que a gente precisa, na verdade, é de uma igreja generosa, né? Eu penso, pastor Leandro, que é sempre aquele negócio, o brasileiro tem a mania de transformar a exceção em regra, né? A gente começou, era só a exceção, aí foi, e aí de repente agora deve se virar regra, porque financeiramente para a igreja é melhor, enfim, e a gente vai poder alcançar os planos e as metas que a igreja estipulou. Então, eu discordo, eu creio que essa frase seja um tanto quanto egocêntrica, carente de base bíblica. Pelo contrário, eu mudaria essa frase. Eu creio que nós precisamos de mais pastores em tempo integral. Eu conheço poucos, mas a frase é interessante, ela é intrigante, o pastor Leandro, porque vem ao longo do tempo se tornando uma máxima. E poucos são os pastores que desempenham isso de forma integral. E aqui eu estou falando de forma integral mesmo, sem essa ideia de que eu sou pastor e ensino no núcleo teológico e sou remunerado por isso. Eu sou pastor e ensino na faculdade teológica Y. Eu sou pastor e tenho uma editora bíblica. Eu sou pastor e tenho um canal aqui do podcast Teologia na internet. Eu estou falando de período eu conheço pouquíssimos. E todas as vezes que eu olho para esses homens, eu sempre olho com um olhar de, Senhor, se o Senhor me permitir, se o Senhor me conceder a graça de um dia poder desempenhar o ministério dessa maneira, é assim que eu quero desempenhar o ministério de maneira integral. Massa. Sentiu uma indireta, mas foi massa. Rapaz, trabalhar na internet demanda muito tempo da gente, rapaz. Pastor Manuel, encaminhando para o final, quais as suas últimas considerações ou seus conselhos para aqueles que estão no ministério, mas também que estão na mesma situação que você, que estão trabalhando fora para poder sustentar suas famílias? Quais os conselhos que o senhor daria para aqueles que estão pensando em ingressar no ministério pastoral, mas que têm os seus empregos, e pensando naqueles que estão pensando em uma carreira profissional? Vai para o ministério, vai trabalhar no que você se formou. Quais os seus últimos conselhos? O primeiro deles é que, se você é um pastor bivocacionado, você precisa ter maturidade para entender que isso não faz de você alguém inferior. Esse é o ponto crucial. Creio que
Acho que, se nós pudéssemos resumir tudo que nós falamos aqui, esse seria um ponto importante. Você não é um pastor inferior por conta disso. A igreja não vai deixar de crescer porque você é um pastor bivocacionado. Ela vai deixar de crescer se você parar de pregar o evangelho. Se você burlar as obrigações que são impostas por Paulo em 1 Timóteo, capítulo 3. Segundo, você precisa entender que você vai ter dificuldades, muitas dificuldades. Você vai precisar aprender a planejar melhor e administrar melhor o seu tempo. Não dá para fazer isso de forma aleatória no botão automático. Não vai dar. Você, em algum momento, você vai se sentir angustiado e com desejo de jogar tudo para o alto. Então, vai ser muito importante você contar com um planejamento seu, individual, e compartilhar isso também com a sua igreja local. Quanto àqueles que almejam o ministério, eu acredito que você precisa ouvir a sua igreja. Ouvir a sua igreja. Ouvir o seu pastor também. Ouvir o seu pastor. Porque, às vezes, hoje, mais do que nunca, eu entendo que essa ideia do ministério pastoral, ela não é uma escolha arbitrária, onde eu tomo a decisão e pronto, e falo para as pessoas que o Espírito Santo tocou ao meu coração e eu vou-se embora nessa jornada. Não é bem assim. Você precisa contar... Perdão. Você precisa contar com o apoio do seu pastor, com o apoio da sua igreja local, porque são eles que vão testificar a chamada do Senhor na sua vida. Então, se a igreja percebe essas qualificações, se o seu pastor tem instruído, eu conheço o caso de um pastor que orientou o jovem a não ir para a faculdade e focar no ministério. E o jovem fez isso e se deu super bem. E eu olhava para esse jovem, e a igreja olhava para esse jovem e percebia isso. Então, ele não foi, e o irmão tem sido bem sucedido na sua tomada de decisão, de estar ali com o pastor principal, de auxiliar na sua igreja local, e a igreja reconhecer essa chamada na vida desse jovem. Por outro lado, se a igreja não consegue perceber essas qualificações de maneira clara na vida desse jovem, então o ideal é que ele continue trabalhando, continue dando sequência na sua carreira profissional e orando ao Senhor para que em tempo oportuno isso possa ser possível e que ele possa realmente viver ali de modo integral do ministério. E quanto ao mais, também ter cuidado para não se tornar um ativista, né? Qualquer pessoa, qualquer indivíduo que tentar se tornar um ativista nesse sentido, de querer que todos os pastores sejam bem vocacionados ou coisas desse tipo, ele vai se frustrar, porque ele vai carecer de base bíblica para sua defesa ou coisas do tipo. O ministério bivocacionado é uma exceção, e é uma exceção mesmo, não uma regra. Perfeito, perfeito. Pastor Manuel, quero agradecer a sua disponibilidade nessa manhã de nos abençoar, de conversar, de investir o seu tempo aqui conosco. Meu desejo é que esse assunto abençoe todos aqueles que vão nos assistir, todos aqueles que irão acompanhar esse tempo, e que esse papo sirva para amadurecer aqueles que ainda pensam de forma errada sobre o assunto. Então, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o Senhor no seu ministério, na sua família, que Ele continue utilizando você no avanço do reino onde você está, que pessoas sejam abençoadas por ti, por tua família. Meu desejo é que Deus os preserve até que Ele venha, e vamos seguindo em frente, até que Ele venha, vamos fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer, né? Proclamar o Evangelho, falar de Jesus para as pessoas que ainda não conhecem, e que a glória dele seja vista por aqueles que ainda não conseguem enxergar, porque carecem dessa glória que vem do Senhor. Então, muito obrigado, Deus abençoe o Senhor, um forte abraço. Valeu, pastor Leandro, muito obrigado, abração.